Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais uma aula nossa no LAC Concursos. Na nossa aula do dia de hoje, nós vamos entender junto com você aquilo que nós chamamos de resultado do setor público. Lembre-se que quando nós estamos falando de resultado do setor público, nós estamos falando do resultado das contas públicas, da maneira como nós vamos mensurar esse resultado. Então, para nós começarmos aí o nosso bate-papo, primeiro a gente tem que lembrar os nossos conceitos lá de superávit e de déficit. Então, vamos lá, vamos dar uma olhadinha nessa questão. Então, vamos lá, né? Primeiro, né, nós estamos analisando aqui o que nós chamamos de resultado do setor público. Lembrando, né, que o resultado do setor público ele pode ser de duas naturezas, né? Ele pode estar numa condição, via de regra, deficitário, e aí você tem que se recordar o que é que nós estamos chamando de déficit, né? Quando nós estamos falando que o resultado do setor público é deficitário, você tem que lembrar que déficit significa um resultado negativo, né? E, portanto, se déficit é lá um resultado, né, negativo, coloquemos aqui, um resultado negativo, sobre a ótica das contas públicas, significa dizer que o gasto público ele é maior do que a receita pública. Então, todas as vezes que eu tenho um gasto público que é maior do que a receita pública, eu tenho lá um resultado negativo. E, nesse caso, né, o resultado é deficitário. Déficit é o resultado negativo. Lembrando que a conta pública, né, ela também poderá ser superavitária. E quando é que ela terá uma condição superavitária? Se nós nos recordamos, superávit é toda vez que eu tenho lá um resultado positivo. Sendo assim, quando nós falamos, né, de conta superavitária, no caso do governo, significa dizer que o gasto público ele é menor do que a receita pública. Bom, em tese, nós poderíamos imaginar também o resultado do setor público equilibrado. É uma condição muito rara, né, mas pode acontecer. E eu teria uma condição de equilíbrio quando, obviamente, o gasto público fosse igual à receita pública, né? Mas, na grande maioria das vezes, o que nós vamos perceber é lá o nosso resultado deficitário ou ainda o resultado superavitário. Lembrando, então, déficit significa um resultado negativo e, portanto, no caso das contas públicas, eu tenho que o gasto é maior do que a receita pública. Sob o ponto de vista superavitário, eu tenho um resultado positivo quando eu tiver lá que o gasto for menor que a receita pública, então vai sobrar recursos. E eu teria, em tese, uma condição de equilíbrio sobre a ótica do resultado do setor público quando o gasto fosse igual à receita pública. Bom, se nós já nos recordamos a respeito do conceito, né, de déficit, superávit e a condição de equilíbrio, a gente agora poderá analisar o resultado do setor público sobre três óticas diferenciadas. O que nós chamamos, né, de resultado nominal, o resultado operacional e o resultado primário. Então, para a gente ir para isso, vamos colocar no quadro para você ter tudo anotado, de maneira que você possa ir consultar às vezes para poder tirar uma dúvida qualquer. Então, vem para cá. Apagando aqui o nosso quadro, nós temos então agora uma situação de resultado do setor público que será mensurado por uma determinada ótica. Então, eu tenho aqui o resultado do setor público, que pode ser mensurado, né, sobre a ótica nominal, sobre a ótica operacional e sobre a ótica primária. Então, o resultado do setor público nominal
será exatamente igual à diferença entre todas as receitas e despesas financeiras e não financeiras. E aí vem a tua pergunta. Professor, o que seria, por exemplo, uma despesa não financeira? Uma despesa não financeira seria aquela relacionada, por exemplo, ao pagamento do custeio da máquina pública, o que significa dizer, né, os gastos correntes, com o pagamento, por exemplo, do funcionalismo público, todos os equipamentos, materiais e ferramentas que esse funcionalismo precisa para trabalhar e mais os investimentos públicos que seriam realizados, como, por exemplo, a modernização de portos, aeroportos, estradas, construção de ferrovias, centrais elétricas ou coisa que o valha. Sendo assim, o resultado nominal é simplesmente a diferença entre, né, tudo aquilo que o governo tem de receita, tudo aquilo que ele tem de despesa, inclusos aí toda a receita e despesa financeira e não financeira. Porém, observe que o Brasil, até um período relativamente recente, pelo menos até 1994, e durante praticamente toda a década de 1980, o Brasil viveu com um quadro que chegou a beirar a hiperinflação. Durante o governo Sarney, nós tivemos uma inflação que chegou a 84% ao mês. Óbvio que a inflação é o aumento generalizado do nível de preços dentro da economia. E a elevação desse nível geral de preços dentro da economia, ele distorce os preços relativos. Sendo assim, o Brasil tinha um problema. Quando ele ia calcular o resultado do setor público sobre a ótica nominal, tanto a receita pública quanto a despesa pública sofriam distorções em virtude da inflação. Então, eu tinha lá a variável nominal, tanto da receita quanto da despesa sendo alterada, e muitas vezes isso não redundava num aumento ou numa diminuição real do volume de receita e gasto do governo. O governo brasileiro, então, negocia, junto ao Fundo Monetário Internacional, a criação de um outro conceito que nós chamamos de resultado operacional. O resultado operacional é igual ao resultado nominal menos a variação da inflação. Portanto, eu faço um expurgo do ímpeto inflacionário e menos a variação cambial. Isso porque, durante um longo período de tempo, o Brasil teve lá parte da sua dívida, sobretudo a dívida externa, né, atrelada à questão cambial. Óbvio que todas as vezes que, por exemplo, a moeda brasileira se depreciava, se desvalorizava, o Brasil tinha que dar uma quantidade maior de moeda local, no caso hoje reais, para comprar uma quantidade maior de dólares para poder fazer frente ao pagamento do principal e dos juros da dívida. Óbvio que o inverso também é verdadeiro. Todas as vezes que eu tinha lá, né, uma apreciação do real em relação ao dólar, uma valorização do real na nossa moeda local em relação ao dólar, a quantidade de reais que eu tinha que dar para comprar a mesma quantidade de dólar para fazer frente à dívida pública externa brasileira era menor. Portanto, a variação cambial, ela também altera o montante em termos de resultado, né, dentro do país, em moeda local. Sendo assim, o Brasil negociou a criação do resultado operacional, que é igual ao resultado nominal, menos a variação da inflação, menos a variação da correção cambial. Por um outro lado, eu tenho o resultado primário. O resultado primário é igual ao resultado nominal menos o pagamento dos juros da dívida, ou seja, do serviço da dívida. Bom, se nós temos então uma noção geral a respeito de resultado nominal, operacional e primário, nós precisamos agora colocar no quadro para você a definição de cada um deles. Tudo bem? Então vem para cá. Vamos apagar isso aqui para a gente poder compreender o que nós estamos falando, né? Então, nós estamos analisando junto com você, né, o resultado do setor público e nós desejamos fazê-lo agora sobre a ótica nominal.
Então, o que é o resultado nominal? É lá a diferença, né, entre toda a receita e toda a despesa pública, inclusos aí, né, a receita e a despesa financeira e a não financeira. Bom, se nós já entendemos o que é a despesa não financeira, temos que entender o que é a despesa financeira. Basicamente, aí, o pagamento do principal e dos juros da dívida acumulada. Tudo isso diz respeito a uma despesa financeira. Lembrando que boa parte das pessoas pensa que o Brasil, ele apenas paga dívida principal e juros. Isso não é exatamente verdadeiro. O Brasil é credor de uma série de países latino-americanos e também da África. E, portanto, o Brasil também recebe o pagamento, né, de dívidas em relação a esses países. É claro que quando nós analisamos o resultado financeiro, nós vamos perceber que o Brasil é um devedor líquido, ou seja, o valor que ele paga é maior do que ele recebe em termos de receita financeira. Porém, né, é importante você perceber que o país também recebe, né, dessa conta. Então, o que é lá o nosso resultado nominal? O nosso resultado nominal é a diferença entre toda a receita e toda a despesa financeira e não financeira. Bom, mas aí você se pergunta, professor, qual é o problema desse raciocínio aqui, né? O problema é que esse raciocínio não leva em consideração dois elementos fundamentais, né? Primeiro, não leva em consideração o fenômeno da inflação, que é o aumento generalizado do nível de preços dentro da economia, e não leva em consideração delta, nós já sabemos tratar-se de variação, que é a variação cambial, que é, lembrando o câmbio, a paridade, a equivalência entre a moeda interna, no nosso caso atual o real, em relação à moeda externa. Normalmente a moeda que é levada em consideração é lá o dólar, moeda de reserva e de valor de todo mundo. Então o problema do resultado nominal é que ao não levar em consideração a variação da inflação e a variação cambial, esse resultado aqui acaba sendo de alguma forma maculado, ele acaba não sendo um resultado correto em virtude do fato das alterações provocadas pela inflação e pelo câmbio. Observe que dentro de um quadro inflacionário, o resultado nominal é um resultado distorcido. Claro que no momento atual, onde a inflação no Brasil se encontra em controle desde 1994, quando lá da implementação do Plano Real, o resultado nominal voltou a fazer sentido. Porém, não o fizera durante praticamente uma década e meia, entre a década de 1980 e início da década de 90, em virtude do fato de nós termos a inflação em alta escala e de termos boa parte da dívida pública brasileira indexada em termos cambiais. Bom, para evitar então essa distorção, o governo negocia com o FMI a criação de um outro conceito, que é o conceito operacional. Então, vamos visualizá-lo, né? Vamos apagar aqui para vermos agora o conceito operacional. Bom, quando nós estamos falando, então, né, do resultado operacional, lembre-se você que o resultado operacional, ele é igual ao resultado nominal menos a variação da inflação menos a variação cambial. Então, o que é que eu estou fazendo aqui, pessoal? Né? Eu estou excluindo o fenômeno da inflação, excluindo a variação do câmbio para ter um resultado que seja real e não simplesmente um resultado nominal, já que o resultado nominal, nós vimos lá atrás,
pode sofrer a inflação, né, e pode sofrer a variação cambial, o que acaba distorcendo o seu número. E lembrando para você que o resultado nominal ele só deixa de ser importante em larga escala quando eu tenho um quadro, né, de inflação elevada, descontrolada, e ou quando eu tenho boa parte da dívida atrelada ao câmbio. Quando isso é eliminado, o resultado nominal passa a voltar a ter o seu valor. Tanto que, né, o resultado operacional foi utilizado pelo Brasil durante vários anos e hoje esse resultado caiu em desuso. E a pergunta é por quê? Porque a variação da inflação e a variação cambial, considerando o fato, né, de que o Brasil reduziu significativamente a sua dívida atrelada à variação cambial, tanto a inflação sob controle e a redução da variação da dívida anexada ao câmbio, não faz mais sentido eu falar em resultado operacional. Porém, isso ainda é cobrado em prova de concurso, então a gente tem que saber. Bom, nós precisamos entender agora o nosso resultado primário. Então vamos lá. Vamos apagar aqui para a gente ir para o nosso resultado primário. Então, coloquemos ele aqui, né? Nós temos lá, então, o resultado primário, o resultado primário, lembrando que o resultado primário, ele é igual ao resultado nominal, né, menos o pagamento de juros da dívida pública. Tudo bem? Então, nós estamos expurgando do resultado nominal o pagamento do serviço da dívida, né? Então, vamos colocar aqui, do serviço da dívida. Qual dívida, né? Obviamente, a dívida pública. Bom, aí a pergunta é a seguinte, professor, qual é a importância disso aqui? Imaginemos uma hipótese para você entender. O Estado brasileiro, ainda hoje, aliás, como a quase totalidade dos estados pelo mundo inteiro, é um país deficitário, ou seja, eu tenho um gasto que é maior do que a receita pública. Porém, eu quero saber o seguinte, se esse gasto, no momento atual, maior que a receita, é resultado da irresponsabilidade fiscal do momento atual, ou se ele é eventualmente deficitário, gasto maior do que a receita, como consequência do pagamento do serviço da dívida que foi contratado lá no período passado. Traduzindo isso para você, imagine que hoje, né, num mês qualquer do ano, imagine aí no mês de janeiro de 2015, você se encontra numa condição deficitária. O gasto é maior do que a sua receita do mês. Ok, mas o gasto é maior do que a receita porque no mês de janeiro você foi irresponsável e gastou mais do que recebia, ou porque você está pagando a dívida do ano anterior, que foi o ano de 2014, na qual você se endividou. Essa pergunta é importante? É, porque se você responder para mim que você está deficitário, porque o gasto corrente do mês de janeiro foi maior do que a sua receita, significa dizer que a irresponsabilidade fiscal sua continua. Porém, se você disser para mim, professor, eu estou deficitário em janeiro de 2015, como resultado do pagamento de dívida contraída nos anos anteriores, mas que se eu tirar essas dívidas, hoje eu tenho uma renda que é maior do que a minha despesa, então você está no bom caminho. Porque, na verdade, se hoje a sua renda é maior do que a sua despesa, significa dizer que um eventual déficit é resultado do pagamento de contas passadas, que você não está mais fazendo no momento atual. Se você mantiver essa trajetória, há uma tendência de que no futuro você liquide essa dívida passada e passe a ter um equilíbrio fiscal no seu orçamento.
entre toda a sua renda e toda a sua despesa. O que é algo desejável para você e para mim, é desejável também para o governo. Então, por que nós calculamos o resultado primário? Porque eu quero ver se um eventual déficit nominal no momento presente é resultado da irresponsabilidade fiscal, né, do momento presente, do momento corrente, ou se dá em virtude do pagamento de dívidas de períodos passados. Se for resultado de gastos correntes, o governo continua tendo irresponsabilidade fiscal. Porém, se expurgada os juros da dívida, o governo for superavitário, ou seja, a receita é maior do que a despesa, há uma tendência que a relação da dívida em relação ao PIB vá caindo ao longo do tempo histórico, permitindo uma solidez fiscal maior por parte do Estado. Então, se nós sabemos o que é o resultado primário, vem a sua pergunta, professor, qual é a condição do Brasil agora? Então, vamos apagar isso aqui para você visualizar. O governo brasileiro, lá a partir de 1999, então vamos colocar aqui, a partir de 1999, o governo brasileiro passou a adotar o que nós chamamos de tríade da sustentabilidade. Essa tríade da sustentabilidade, calcada em 3 elementos, né? Primeiro, o câmbio flexível. Olá, meus amigos! Olá, minhas amigas! Gostou da aula do professor Alex Mendes? Quer continuar assistindo essa videoaula e muito mais? Então convido você a acessar nosso site laconcurso.com.br, que lá você vai encontrar o curso, atenção, completaço do professor Alex Mendes, mas completo mesmo, que você pode atender, que te atende a diversos concursos no Brasil todo, por apenas R$60. É isso mesmo, né? R$1 por dia, tá certo? 60 dias de acesso, você vai ter direito aí a este super curso do professor Alex Mendes. Venha estudar conosco, você não vai se arrepender, porque aqui você tem o melhor custo-benefício da internet. Forte abraço, tchau, tchau.